Uma luz dourada de outro mundo. Olá, seja bem-vindo ao canal. Verifique a inscrição, o sininho, o like e fique à vontade na seção dos comentários. Hoje temos a oportunidade de aprender com a experiência de quase morte do americano Michael Lopes. A experiência dele começa da seguinte maneira: eu não conseguia respirar. Eu estava na casa de um amigo assistindo TV. De repente, minha respiração ficou difícil, tanto que a sala começou a girar. Ao me levantar, caí direto no chão. O que está acontecendo comigo? Eu pensei. Eu me senti um pouco doente na semana passada, mas não era nada sério. Um pensamento vago, mas aterrorizante me ocorreu. Isso poderia ser Covid? Meu amigo ligou para a emergência e os paramédicos chegaram minutos depois. Eu estava no chão, lutando por oxigênio. Estamos perdendo ele, um médico gritou. Eu entrei em pânico. Então, tudo ficou escuro. Eu flutuava na escuridão sem peso. Não ouvi nada e não senti nada, exceto uma calma avassaladora. Meu pânico diminuiu. Não sei quanto tempo permaneci naquele estado, fora do tempo e do espaço. Eu estava deitado nas margens de um lago cercado de árvores. Os picos das montanhas cobertas de neve erguiam-se ao longe contra um céu vívido. Foi o dia mais lindo que eu já vi. O tempo não estava quente nem frio, e o lago era de um azul calmo e límpido. As árvores eram tão vibrantes, tão vivas, que pareciam respirar. O chão estava coberto de pedras e seixos, mas eu não conseguia senti-los. Parecia que eu estava deitado em uma nuvem. O céu estava sem sol, mas brilhante, e tudo estava banhado em uma luz dourada de outro mundo. Estou sonhando? Eu pensei. Embora tudo parecesse muito real e perfeito para ser um sonho. Ouvi alguém chamar meu nome. Olhei para a voz e vi um ser alto, parado na frente de uma bela cabana de madeira. Ele parecia ter mais de 2,5 metros de altura. Seu cabelo era platinado e seus olhos eram impressionantes. Eles mudavam de cor como um caleidoscópio. Deveria ter me aterrorizado, mas eu estava completamente em paz. Ele me chamou novamente e eu percebi que ele não estava falando em voz alta. Ele estava se comunicando diretamente com o meu espírito. Michael, venha por aqui. Caminhei até o ser e ele colocou as mãos em meus ombros. Um calor suave e purificador passou por mim. Olhei em seus olhos e senti quase como se estivesse caindo neles. Eles irradiavam puro amor, pura energia. Ele estava lá para me guiar. Há 2 pessoas aqui para falar com você, disse ele. Eu o segui até a cabana e entrei. Eu conhecia aquele lugar. A lareira, o sofá, a mesinha coberta de livros de palavras cruzadas. Eu estava na sala dos meus avós. Meus irmãos e eu praticamente crescemos aqui. Quando nossos pais estavam no trabalho, ficávamos com a vovó e o vovô. Eles ajudaram a nos criar. Foi difícil para todos nós quando eles morreram. Hey Mike, disse uma voz familiar. Virei-me para ver meu avô, sentado em sua cadeira de balanço com um jogo de palavras cruzadas na mão, assim como ele costumava fazer quando estava vivo. Ele parecia mais jovem, mais próximo da idade que tinha quando eu era criança. Ele se levantou e me puxou para um abraço. Envolvi meus braços ao redor dele, maravilhado com a forma como o abraço ressoou pelo meu corpo.
Eu tinha tantas perguntas, mas antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, eu o vi olhar para a esquerda. Eu segui o seu olhar. Minha avó estava ali, sorrindo. Ela também parecia mais jovem, cheia de vida. Dei um abraço nela, eu nunca quis deixá-la ir. Mas, eventualmente, ela gentilmente se afastou e olhou atentamente nos meus olhos. Michael, ela disse, o que estou prestes a lhe dizer é muito importante. Não é a sua hora. Eu sei que você deseja ficar aqui conosco, mas você não pode. E agora você tem um trabalho a fazer. O que você quer que eu faça? Eu perguntei. Lute, Michel, disse ela. Eu preciso que você lute como nunca lutou antes. Quando você voltar, você vai estar muito doente, mas Deus nunca vai fazer você passar por algo que você não possa suportar. Confie que Deus está com você e nós também. O ser se aproximou de nós. Você está pronto? Ele perguntou. Cada fibra do meu ser queria ficar neste lugar maravilhoso e sobrenatural, mas eu sabia que não podia. Eu estava destinado a voltar. Sim, eu respondi. Imediatamente fui puxado para trás. Eu não conseguia ver nada, mas parecia que eu estava caindo por um túnel na velocidade da luz. Meu corpo era uma massa singular de dor. Cada osso parecia quebrado. Minha pele formigava como se fosse picada por 1000 micro-agulhas. Meu peito estava pesado e meus pulmões pareciam que estava pegando fogo. Olhei para cima para ver os médicos e enfermeiras trabalhando pela minha recuperação. Uma das enfermeiras notou que meus olhos estavam abertos e pulou de surpresa. Ele está acordado, ela disse. Então se virou para mim. Bem-vindo de volta. Tentei falar, mas havia um tubo na minha garganta. Eu não conseguia respirar sozinho. Outra enfermeira viu meu desconforto e disse: Eu sei que dói, mas por enquanto seus pulmões precisam se curar. Enquanto estiver aqui, preciso que lute, Michael. Você tem que lutar como nunca lutou antes. Eu soube naquele momento que o que eu tinha experimentado era verdade. O lago, a cabana, o ser, meus avós. Eu morri. Vislumbrei algo além desta vida terrena e voltei. Não havia outra explicação. Eu estava destinado a viver. Mais tarde, soube o que aconteceu depois que perdi a consciência na sala de estar do meu amigo. Fui internado no hospital com o pior caso de Covid que a equipe médica havia visto até aquele momento. Eu tinha entrado em parada cardíaca. Meu coração parou na ambulância. O procedimento para me reanimar foi tão intenso que algumas das minhas costelas foram fraturadas. Quando cheguei ao hospital, estava em falência total dos órgãos. Para todos os efeitos, eu estava morto. Mesmo depois de ter sobrevivido, os médicos inicialmente estimaram que eu tinha apenas 1% de chance de sobreviver. Contra todas as probabilidades, eu consegui. Fiquei no hospital por mais 2 meses antes de finalmente estar forte o suficiente para começar a fisioterapia. Tive que reaprender a fazer as coisas básicas como sentar, andar e falar. Sinceramente, não acho que seria capaz de fazer isso se não tivesse a mensagem da vovó para me fortalecer. Lute, Michel. Juntamente com o amor nos olhos do ser alto, aproveitei ao máximo essa pura energia que eu sinto que veio de Deus. Encerramos mais um podcast. Desfrute das lições de vida contidas nesse relato. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.
Até mais.